professor Gilberto Gomes Garcês, eu sou graduado em Engenharia Civil e mestre em Administração, com foco em Gestão de Projetos, Internacionalização e Logística. Nessa aula nós vamos falar sobre o atributo desenvolvimento e reconhecimento, que visa criar e desenvolver pessoas Lean, que devem ser entendidos como um desafio permanente dentro de cada organização e uma das mais poderosas formas de criar vantagens competitivas. Nessa aula nós vamos falar a respeito de desenvolvimento e reconhecimento. Nós temos que destacar que as empresas de hoje em dia, elas têm que ser flexíveis e criativas para continuar competindo nos mercados. Tem que ter tecnologias, condições financeiras adequadas à situação, porque essas situações mudam com muita rapidez nesse mundo globalizado de hoje. E nesse sentido, a mentalidade, o aprendizado Lean, ele vai ter que ter uma participação ativa e do empenho pessoal também, para aplicar novos conceitos e ferramentas, tanto no seu próprio lugar de trabalho, e também aprender com o empenho dos colaboradores. A criatividade e a curiosidade, elas são desenvolvidas nas pessoas através de formações de treinos específicos. Porém, a mentalidade enxuta, ela tem que ser arraigada, tem que ser incutida na mentalidade dos colaboradores. Em temas como detecção, resolução de problemas e também nos processos de decisão por parte de colaboradores que estão em áreas de chefia. Criar e desenvolver essas pessoas Lean, enxutas, com a mentalidade enxuta, ela deve ser entendida como um desafio permanente. Ou seja, cada organização e uma das formas poderosas de criar vantagem competitiva, ela tem que observar os seus colaboradores, treiná-los, fazer com que os mesmos tenham uma mentalidade, um pensamento enxuto, e instigar para que eles também localizem algum tipo de não conformidade que possam ser melhoradas. Os processos de aprendizado, eles vão estar sempre vinculados a um aspecto de cultura da organização e as melhores práticas utilizadas nos processos já estabilizados. Porém, esses processos, eles têm que ser adequados ao setor de produção em que o gestor ele estiver atuando. Por quê? Essa participação dos colaboradores e do gestor, ele tem que ter a sua especificidade. A participação de eventos será sempre um indicador fundamental na área do desenvolvimento humano e também para fazer essa transformação Lean. Vocês provavelmente vão estar vinculados a um determinado tipo de recurso de RH, de recursos humanos, que vão estar atrelados à questão Lean específica do seu setor de produção. Então, a integração entre o gestor de um projeto com essa área específica é fundamental para que a gente atinja um desenvolvimento e também um reconhecimento dos colaboradores enxutos. O desenvolvimento e reconhecimento, eles serão colocados em dois segmentos específicos: a gestão de recursos materiais e de recursos humanos. E aqui a gente apresenta algumas práticas na sequência para servir de referencial para o gestor, sempre lembrando que essas práticas, elas abrem um leque muito maior de utilização à medida que o gestor ele
se aprofunda dentro das especificidades do seu projeto. A meta mais importante do envolvimento é melhorar a competência dos membros da equipe. Sempre foi essa aí. Problemas nunca vão faltar dentro de uma gestão de projetos. E quando você fortalece a sua equipe, você pode enfrentar esses problemas e eliminá-los das suas rotinas com muito mais confiança. E atingir, obviamente, um fluxo contínuo, enfim, a qualidade desejada do seu produto na entrega para o seu cliente final. Ou seja, o envolvimento dos funcionários, o desenvolvimento deles e também o reconhecimento de um trabalho bem feito por um funcionário são fundamentais para que você atinja uma produção enxuta. Bom, a seguir nós vamos apresentar as práticas, né? Desenvolvimento e reconhecimento, e vamos fazer algumas observações para facilitar o entendimento do que representam e de que forma elas podem ser visualizadas na empresa. Nós temos uma prática que já comentamos agora, que seria treinar os colaboradores logísticos a sempre conferir volumetria de materiais, principalmente materiais a granel, que tem uma complexidade maior, né, para você fazer a conferência de volumetria, principalmente em canteiros de obras da construção civil, onde vocês, ou também em depósito de grãos, né, porque vocês têm um material que ele é depositado e ele faz não tem uma volumetria cônica, então vocês têm que treinar os seus funcionários para que faça uma verificação volumétrica de um cone, vamos dizer assim, que é a metodologia adequada para você medir grãos da produção agrícola. No caso dos grãos, quando eles são depositados em carretas, né, as quais você tem um volume já específico, ou seja, você, no caso aqui seria por toneladas, né, você tem o peso do caminhão, você tem o peso do caminhão vazio e ele cheio, você encontra não só o volume como a quantidade por quilos, né? Mas, como eu disse, na construção civil você tem o depósito tanto de brita quanto de areia, onde essa conferência de volumetria é fundamental. E o seu colaborador de gestão de recursos humanos, ele tem que ter uma pessoa que saiba fazer essa verificação. Uma forma volumétrica de um cone já é suficiente para que a pessoa extraia dados em alguns pontos dentro desse volume para estabelecer qual é o volume que foi depositado em canteiro ou em algum distribuidor desse tipo de produto. Uma outra prática é que os colaboradores deverão participar de planejamento, tomadas de decisão sobre produção, sobre a logística, ferramentas de controle, ou seja, eles deverão conhecer o pensamento Lean, o pensamento enxuto, ao qual a empresa está implantando ou colocando dentro das suas normas de procedimento. Então nós temos, por exemplo, a gerência sênior, que faz um planejamento não estruturado, que tem um maior nível de responsabilidade, e nós temos uma gerência de nível médio, onde tem as decisões semi-estruturadas, tem um nível médio de
responsabilidade, a gerência operacional, que tem decisões estruturadas, tem um menor nível de responsabilidade, que ele tem mais a de conferência de produção, porque as decisões Lean, elas vêm sempre das esferas superiores. E nós temos os colaboradores que têm decisões empíricas. Ele tem um nível de responsabilidade operacional, ou seja, eles vão ter que se relacionar com todos os outros níveis de gerenciamento, porém, no caso deles é um nível operacional menor. As decisões não estruturadas, que vão atuar em nível de diretoria, presidência, o responsável, pela tomada de decisão, ele não deverá utilizar as referências Lean, porém, porque é uma outra esfera da empresa. E ele vai ter muito mais a utilização do seu bom senso, a sua capacidade de avaliação, a sua perspicácia na redução de um problema. E aí os problemas, eles são muito mais estratégicos do que operacionais, do que táticos. Aqui não há muito procedimento compreendido, porque o expertise da diretoria da presidência, elas estarão ligadas a estratégias de mercado, estarão ligadas a verificação do que a concorrência está fazendo. Ou seja, eles são os que fazem a gestão da empresa. As decisões semi-estruturadas, os planejamentos, as decisões, elas costumam ser mais repetitivas e rotineiras. Aqui sim entra as posturas Lean, os pensamentos Lean, as ferramentas. Então aqui é possível criar os procedimentos pré-definidos, as normas de procedimento da empresa e a forma como as rotinas, elas devem seguir os planejamentos. E as decisões de nível superior, obviamente. Essa decisão semi-estruturada é exatamente aquela parte onde o planejamento ele tem que ser seguido na produção, e se tiver algum desvio, alguma não conformidade, esses fluxos de informação que você vai ter dentro da produção, eles vão devolver para que essas decisões semi-estruturadas sejam recompostas. E as decisões estruturadas e os colaboradores, eles colocam o planejamento, os prazos e práticas do conhecimento empírico no planejamento. Por quê? Quem faz a produção lá na linha de frente conhece os prazos de uma forma empírica, né? Eles que vão determinar para o planejador quais são os prazos aos quais eles vão adotar no planejamento. Isso não significa que, por exemplo, na hora de fazer a execução não vai aparecer um problema novo. Sempre pode aparecer e normalmente aparece. Porém, esse problema novo ele tem que ser analisado e tem que ser criado procedimentos para evitar, para antecipar esse problema, para situações semelhantes. E os colaboradores da linha de frente, eles são aqueles que podem obter uma resposta mais clara e mais ágil para resolver o problema. Esse é o famoso Kaizen, é a melhoria contínua, as quais os gestores de nível abaixo e os colaboradores da produção, eles conseguem encontrar soluções às quais acabam se transformando em uma rotina de trabalho. Outra prática é que todos os colaboradores deverão receber os treinamentos e as capacitações quanto aos procedimentos da sua produção específica. Então você vai pegar, por exemplo, os seus colaboradores em nível de coordenadoria ou de chefia dentro de um projeto, e você vai apresentar essas novas normas de procedimento da empresa ou
aprimorar as que já existem dentro da empresa, para que eles façam a introdução dessas práticas dentro do seu processo. Esses colaboradores de nível de coordenação, de chefia, que estão ligados diretamente com a produção, eles também vão ter que fazer o treinamento dos seus colaboradores, sejam eles de etapas de produção, sejam de logística, de limpeza, de segurança do trabalho, enfim. Os colaboradores que vão participar do projeto, eles também vão ter que ser adequados a essas normas e novas resoluções às quais eles vão estar atuando. O treinamento e a capacitação são fundamentais. Isso fica ligado a um elemento da produção enxuta, que é exatamente o envolvimento dos funcionários. Você não consegue atingir uma produção realmente enxuta sem que você tenha o envolvimento por parte dos seus colaboradores. E notem que o treinamento e o desenvolvimento desses colaboradores também tem que vir acompanhado daquele reconhecimento que já foi falado, porque se você tiver uma volatilidade muito grande na sua linha de produção, você tem que tentar diminuir essa troca de colaboradores, porque cada colaborador que você treina que está atendendo às suas necessidades e que você dispensa, eles são um investimento de desenvolvimento que acaba ficando caro para a sua empresa ou para o seu projeto. Uma outra prática, vocês, como gestores, terão que realizar algumas reuniões com uma certa rotina, né? Entre a gerência do projeto, os agentes logísticos, colaboradores da produção. Essas reuniões, elas têm que ter um objetivo. Provavelmente vocês vão identificar não conformidades dentro de um período de produção. Essa não conformidade pode ser falta de estabilidade de produção, pode ser quebra, pode ser serviços não conformes. Enfim, os assuntos aos quais vocês vão abordar nessas reuniões, eles têm que ser pautados pelos colaboradores que estão num cargo de chefia, de setor, pelos próprios colaboradores da produção. E essas pautas, elas têm que fazer parte da reunião no sentido de se encontrar uma solução para resolver aquele problema ou antecipar o problema, de forma a que essas reuniões não se transformem naquelas, o pessoal costuma chamar de reunites, que é aquelas reuniões assim chatas que os colaboradores eles ficam até dispersos diante de uma reunião onde as pautas elas não são atreladas à realidade em que eles estão vivendo. Então, quer dizer, as pautas às quais você faz as reuniões, elas são muito no sentido de você dar alguma solução. Reuniões menores às quais você vão apresentar índices de produção, elas podem ser feitas diretamente com o gestor do projeto, com os colaboradores de nível de chefia, onde eles podem entregar essas questões e serem discutidas pontualmente. Você não tem necessidade de juntar ou paralisar uma etapa inteira só para fazer uma coleta de informações. Você vai fazer diretamente com esses agentes. Uma outra prática, esses colaboradores da produção, de logística também, eles de segurança no trabalho, eles têm que ser treinados para detectar essas anormalidades.
nas máquinas, equipamentos, possíveis, antecipar possíveis acidentes de trabalho. Então você tem, por exemplo, um setor onde você tem uma manutenção autônoma. Então cada colaborador ele tem a sua capacitação no sentido de ele vai chegar e fazer a limpeza da máquina correta. Ele não precisa ser avisado sempre com antecedência por alguém, porque ele tem que ter o controle por parte da limpeza, da manutenção. Você tem que ter uma acessibilidade dessa máquina de acordo com a sua manutenção. Você tem que ter informações de padrões às quais essa máquina ela deve produzir. Você tem que ter treinamento para fazer essas manutenções, troca de correias, lubrificações. Enfim, o seu colaborador ele tem que saber de todas as características da máquina a qual ele esteja trabalhando. Ele tem que estar sempre pronto para responder inspeções de chefia em relação às manutenções, da limpeza. Ele tem que ter um senso de organização. Isso aqui entra de acordo com os 5S, das suas ferramentas, dos seus equipamentos. E também tem que ter a noção da eficiência a qual ele faz esse tipo de serviço. Ou seja, a tal famosa gambiarra que não tem vez. A eficiência ela tem que ser de acordo com as normas de procedimento de manutenção da máquina. Ou seja, o colaborador que estiver atuando dentro de um equipamento, de uma máquina ou de uma ferramenta, ele tem que ter a noção da preservação da integridade física da mesma. Uma outra prática seria a política de RH, que ela tem que estar em consonância com as necessidades do programa Lean, ou seja, o seu RH também tem que ter essa consciência. Por quê? Você tem práticas de gestão de recursos humanos. Essas práticas de recursos humanos, elas trabalham com recrutamento, treinamento. Ele vai fazer o recrutamento ali, ele já faz uma verificação a respeito das condições do colaborador que você está contratando. Depois ele vai fazer um treinamento de acordo com a política implantada na empresa. Esse treinamento, essa integração desse funcionário com os setores que terão dentro da empresa, ele provavelmente ele tem que estar treinado antes de entrar na produção. Isso aí faz parte do treinamento dos recursos humanos. Eles têm que conhecer a gestão Lean para poder fazer esses treinamentos. Eles têm também o quê? Mostrar para esses colaboradores como que eles vão fazer a avaliação de desempenho. Isso aqui ele está integrado com o colaborador que está fazendo o controle da produção. Através dessas avaliações de desempenho, o Recursos Humanos ele provavelmente vai ter algum sistema de compensação, algum reconhecimento, que ele coloca esses colaboradores para serem contemplados com um acréscimo no seu salário ou a mudança de função dentro da empresa. E os programas de benefícios eles têm que ser bastante claros. Se você atingir alguma meta ou atingir algum nível de qualidade, você tem que chegar e instruir os funcionários para que eles atinjam o que se espera deles para entrar dentro dos programas de benefícios. Vocês notem que essas práticas de gestão de recursos humanos eles têm que estar ligados
ao planejamento e controle de produção, que esse planejamento provavelmente vai ser dentro da produção enxuta. E a produção enxuta, ela tem o envolvimento do colaborador, porque aquele treinamento que foi feito, aquela avaliação de desempenho, ele só vai conseguir atingir através do envolvimento do colaborador. Esses colaboradores, eles têm que ter a mentalidade de atingir alguma melhoria contínua, ou seja, se ele antecipar ou detectar algum tipo de não conformidade, por menor que seja, ele tem que ser aquele agente que vai comunicar o seu superior imediato do ocorrido e, se possível, até apresentar uma solução para aquela não conformidade. Você tem que ter uma mentalidade de implementação do 5S, ou seja, o seu colaborador ele tem que ser organizado, tem que ser limpo, tem que ser todos os itens que são previstos no 5S, ele tem que ter essa noção. A manutenção produtiva total, que nós abordamos há pouco aqui nessa mesma aula, ele tem que estar ciente do equipamento que ele está operando, tem que saber fazer as manutenções, as limpezas diárias, as manutenções, as trocas de óleo, se for o caso, de engraxar, de troca de correias, enfim. Ele tem que conhecer a máquina a fundo para poder fazer essa manutenção produtiva total. Ele tem que ter a noção dos Kanbans, porque ele vai receber um Kanban de produção e ele tem que realizar o serviço cujo material ele foi entregue para ele. Ele tem que ter a noção do prazo de execução de um determinado material que foi no Kanban. Tem que ter a noção de fazer a solicitação do próximo Kanban antes que acabe aquele material do que ele recebeu, para que não fique parado. Ou seja, o treinamento tem que ser sempre adequado. O just-in-time, ele tem que ter noção do prazo de entrega para que faça a solicitação. O just-in-time é não só do prazo de recebimento de material, como o prazo de entrega para a atividade subsequente. Ou seja, se ele detectar algum tipo de perdas quando ele termina de produzir, algum estoque intermediário que fica ali parado, ele pode sugerir uma melhoria na entrega da sua produção para a próxima etapa, de uma forma just in time. Com isso ele faz o quê? Uma redução dos estoques, principalmente estoques intermediários, que podem ser eliminados ou reduzidos. Ou seja, essa produção enxuta você tem que ter os colaboradores treinados. E essa colaboração entre os fornecedores, tanto de atividades anteriores, etapas e subetapas dentro de um processo, eles têm que ter a integração dos colaboradores e de fornecedores também, de insumos, para que a produção saia realmente enxuta. Uma outra atividade, outra prática, você tem que ter um plano de carreira para o seu time de produção e de logística. E também uma contemplação de remuneração por competência. Ou seja, você tem um colaborador que ele está com uma competência acima da função que ele estiver exercendo, ele pode ser, sim, agraciado com um aumento de posto, uma subida no posto. Então você tem, por exemplo, um superintendente de marketing. Ele tem um auxiliar de produto. Você vê que ele tem uma qualificação para ser um analista júnior. Você promove esse incremento, esse incentivo faz com que ele aumente a sua percepção de qualidade, de reconhecimento,
E assim ele vai de analista júnior, pleno, sênior. Isso aí tem tempo, né? Para chegar a um gerente de produto vai tempo. Mesma coisa no superintendente de RH. Você tem uma auxiliar de RH, passa a ser um analista júnior, pleno. Você faz um plano de carreira dentro de cada setor. Se for em financeiro, você tem um auxiliar contábil, aí você tem um analista contábil, júnior, e assim sucessivamente. Quando você faz esse plano de carreira, você incentiva para que o seu colaborador ele se desenvolva e se capacite mais e se transforme num colaborador que tenha um plano de carreira de fato dentro da sua organização. Então, um plano de carreira, remuneração, competência, isso aí são fatores assim primordiais para você manter o seu projeto dentro de um nível de competência e concorrência ideal. Nós temos uma outra prática que você tem que ter aqueles programas de incentivo para compensar os progressos verificados. Não só a questão anterior, que seria de um plano de carreira, como também uma compensação baseada em desempenho. Você tem, por exemplo, um desequilíbrio sustentado, falta de alternativa, aceitação por razões estratégicas, comprometimento excessivo. E aí você tem uma motivação e um esforço que está acima da motivação. Você tem demanda de obrigações. Ao contrário, você tem uma motivação, você tem uma recompensa, você alivia o peso dessa motivação com salário, com reconhecimento, com promoção, segurança. Um colaborador ele tem que se sentir seguro dentro da sua organização. E então esse desequilíbrio sustentado ele passa necessariamente pelo esforço e recompensa. O colaborador que não se sente devidamente recompensado pelo esforço que ele despende, provavelmente ele é um colaborador que vai, à medida que vai passando o tempo, vai ficando desmotivado. Nós temos a prática de que a organização ela tem que incentivar a produção e a logística através de uma cultura de responsabilidade. Ele tem que considerar que as equipes de trabalho eles têm sim responsabilidade sobre o planejamento do trabalho. Eles têm que ser ouvidos, pelo menos ouvidos. E se por acaso eles derem uma sugestão que seja realmente significativa para o planejamento, você avisa para ele, fala, a sua sugestão foi acatada, parabéns. Às vezes pode ser só um parabéns, já resolve. Se for realmente significativo economicamente, se dê uma compensação também. Então você tem a gerência sênior, que faz o planejamento e a política, o planejamento político e o planejamento. Isso aqui eles ficam na área de diretoria, legislação trabalhista, regulamentação, avaliação de riscos, de acidentes. Então você tem que ouvir os colaboradores que estão dentro dessa setor de produção. Você tem a gerência de nível médio, que seria na execução, implementação e operações. Aqui você vai ter educação e treinamento, inspeção de trabalho, inspeção de colaboradores terceirizados. Você vai ter gestão de equipamentos de proteções individuais, de produtos perigosos. Você vai fazer comunicações e relatórios para a gerência acima. Então essa gerência de nível médio ele vai ter que ter uma ligação com os colaboradores níveis abaixo. Você vai ter a gerência operacional, que vai fazer controles, ação de verificações e correções. Esses estarão fazendo o monitoramento do ambiente de trabalho. Se for no RH, eles vão fazer exames médicos, investigação de acidentes do trabalho, auditoria de segurança do trabalho, entre outras funções.
isso aí, a gerência operacional vai estar ligado com o gestor de segurança do trabalho. E todos os colaboradores, eles vão ter ações e revisão da gestão. Se por acaso um gerência operacional ele verificar que algum colaborador ele teve uma ideia, uma solução, ele avisa a atividade acima para revisar um planejamento, revisar uma execução, às vezes revisar o próprio parâmetro de verificação. E, obviamente, você tem que chegar e chegar quem foi o responsável por essa ideia, por essa nova sugestão de trabalho. Nós temos uma prática onde os operadores da produção e da logística eles ajudam a determinar as causas de não conformidade, o nível exigido e as atividades de melhoria. Nós temos aqui, por exemplo, o diagrama de Ishikawa, que seria uma determinação de não qualidade, né? Onde nós temos um produto com defeito, onde se pode detectar que isso aqui foi por falta de treinamento pessoal, por conversas paralelas, que provocou alguma distração e passou um produto defeituoso. Pode ser por materiais com defeito, ferramentas que sem corte, ou que tem algum tipo de defeito, que está produzindo uma etapa de serviço com defeito. Você pode ser uma máquina com uma manutenção inadequada, ou algum equipamento obsoleto, que também está promovendo esse tipo de defeito. Você pode ter algum tipo de método onde você tem a falta do controle, uma jornada de trabalho excessiva. Esse diagrama de Ishikawa, que é chamado de espinha de peixe, isso aqui é um exemplo assim bem simples para vocês terem noção, mas se você tiver por acaso mais fatores, isso aqui vai se transformar numa espinha de peixe verdadeira mesmo. Você pode chegar a ter vários outros fatores que contribuem para que um produto saia com uma não conformidade. O diagrama de Ishikawa ele é bastante utilizado nos diversos setores de produção, e à medida que você vai elencando, né, os fatores aos quais você pode provocar a não conformidade, ou também os fatores que provocam a finalização de um produto com qualidade. Você pode fazer a utilização dele para o assunto que melhor lhe convier. A próxima prática, os operadores da produção e da logística, eles têm uma participação efetiva na revisão das instruções das rotinas do processo de trabalho. Eles podem contribuir diariamente para melhorar as suas experiências e a experiência da produção. Aqui nós vamos falar um pouco da estrutura hierárquica e da documentação do sistema da gestão da qualidade. Nós temos aqui, na base, os colaboradores eles trabalham com formulários, e esses formulários têm que estar atrelados às instruções de trabalho, às normas de procedimento que vêm de cima. As instruções de trabalho, elas e os procedimentos, as normas de procedimento têm que estar ligadas ao manual de qualidade, o manual de qualidade de cada setor. E esse manual de qualidade ele tem que estar ligado às políticas e os objetivos da organização. Sem uma documentação adequada, você parte lá da política e dos objetivos de cima, você vai alimentando as atividades abaixo da pirâmide. E o retorno desses fluxos de informação eles têm que ser atrelados às necessidades da organização. Porque não adianta nada você que fica criando uma série de formulários onde os seus colaboradores eles passam mais tempo informando
não conformidade do que fazendo o controle da qualidade em si. Eles têm que ser efetivos, rápidos, pontuais, concisos, temporais. Ou seja, a qualidade ela exige que seja feito na hora certa e com temporalidade. Uma outra prática, que o gestor da produção e da logística ele tem que promover um clima organizacional que não passe pela punição. Eventualmente pode acontecer sim um caso ou outro, mas ele tem que ser mais orientado por resultados e focados no processo do que no senso punitivo. Ou seja, você tem um clima organizacional e uma cultura organizacional. Na cultura organizacional, ela tem que ser formada por valores, crença, códigos de conduta, regras de natureza coletiva, e tem que ser determinado por normas comportamentais das organizações que são compartilhadas entre os trabalhadores. Você vai chegar aqui e falar assim, olha, nossa empresa não permite gracinhas, gracejos entre os funcionários, a gente prefere que o ambiente seja mais formal. Então vocês têm que chegar e fazer com que o seu colaborador saiba como é a cultura organizacional. E ela tem uma natureza temporária, você pode ir fazendo uma alteração de acordo com o tempo, né? E o clima organizacional, você tem que ter a percepção dos trabalhadores sobre os diferentes aspectos do contexto de trabalho. Ele regula o comportamento dentro das organizações, correto? Se um colaborador tem um pouco mais de intimidade com o outro fora da organização, a organização não entra dentro desse mérito. O que importa é que aqui dentro do clima organizacional, que é mais estável, você interfira diretamente na cultura organizacional. Então, o clima organizacional, que é mais estável, interfere na cultura organizacional. Esse negócio aqui é bastante empírico, assim. Você não tem como chegar aí, colocar em planilhas o comportamento de cada um, mas você pode determinar esse clima organizacional de uma forma bastante segura. Outra prática, você tem que instruir claramente tanto os colaboradores de produção e logística, sem possibilitar dupla interpretação. Então, vocês podem emitir uma informação, uma comunicação para os seus colaboradores, e elas terem uma interpretação diferente da que você se propôs. Então, você tem que fazer um comunicado eficaz. Então, antes de você redigir um texto que você vai fazer a comunicação, você tem que ter a certeza de que você tem em mãos todas as informações necessárias para que a mensagem ela não gere dúvida ou uma dupla interpretação. Nisso você tem que ter o quê? Em mãos, o que é que você vai informar, que é a mensagem principal, que ela vai ser divulgada. Pode ser um acontecimento importante, um novo convênio, um evento, um treinamento que vai ser realizado, uma meta, um desafio que pode ser enfrentado. Então você tem o que é que você está informando. Você tem que ter a noção de quem são o público-alvo ao qual você está fazendo essa informação. Então, a pessoa, o grupo a quem você está emitindo essa mensagem, terão que estar envolvidos diretamente no acontecimento a ser divulgado. Aqui, não adianta vocês pegarem um treinamento que vai ser especificamente no setor logístico e mostrar isso para o pessoal da administração. É uma informação, então você tem que ter o seu público-alvo. Quem são os que estarão ligados a essa informação, a essa instrução.
Você vai ter que ter também a noção de quando, ou seja, você vai ter que determinar o tempo em que acontece ou acontecerá essa informação divulgada. Esse item é importante para que os colaboradores eles possam verificar se há prazos a serem conseguidos, se for alguma meta a ser cumprida, por exemplo, se as datas a serem comemoradas ou alguma reunião, se existe um horário agendado ou a ser respeitado. Por quê? Essa temporalidade é importante exatamente para que os seus colaboradores se organizem para cumprir algum prazo, alguma meta ou para fazer a participação de algum treinamento. O colaborador que está ali no cargo de chefia, ali, intermediário, ele também tem que se preparar para receber, caso o evento ele tenha que ter um local para receber os demais, para você passar essas informações a contento, com espaço, com a melhor recepção. E também é fundamental que ele diga lá assim, vai ser em tal lugar, e aí ele vai receber esses colaboradores. Nesse local que acontecerá ou aconteceu, ele também tem que ser indicado. Às vezes pode ser online, que hoje em dia é muito mais online, né? Mas também pode ser dentro da empresa, em algum lugar específico. Então, onde vai ser é um negócio, um fator importante. E como vai acontecer, você deve oferecer a informação de maneira que os seus colaboradores saibam que aquela informação ou aquela nova determinação de postura tem que ser muito bem clara, específica. Às vezes vai envolver um outro treinamento também dos colaboradores, né? Então também tem que ter essa precisão de como vai acontecer isso. E finalmente o objetivo, né? O porquê. Então você tem que dar um sentido a toda a comunicação, né? Para explicar qual é a razão do que é que você está sendo divulgado e o porquê, e a importância disso também para a organização. O próximo objetivo, que é o que? O atributo de desenvolvimento e reconhecimento, a gente tem que destacar que esses exemplos eles servem como referência num projeto, né? Pois as especificidades dos treinamentos, o desenvolvimento dos meios de produção, eles são enormes. Eles devem ser adaptados às realidades do projeto. Então você vê que o desenvolvimento e reconhecimento ele se dá pode ser de forma tática, pode ser de forma de reconhecimento de planejamento, enfim. O desenvolvimento e reconhecimento ele também pode ser na área de melhoria contínua, às quais os seus colaboradores eles identificam algum tipo de não conformidade, pode ser de segurança no trabalho, enfim. Vocês notem que o desenvolvimento por parte dos colaboradores, eles alcançam vários pontos da integração na empresa. E aí, como eu disse, esses exemplos de alguns setores são bem distintos, exatamente para que vocês tenham uma noção da amplitude dessas práticas. E aí, quando vocês forem atuar dentro de algum setor de produção específico, cada um tem uma particularidade, uma diversidade nessa gestão de recursos. Vocês vão encontrar material farto de pesquisa que também vai se aplicar dentro do setor ou subsetor às quais vocês estarão atuando. Bom, terminando essa aula, eu deixo aqui as minhas referências bibliográficas, né, as quais vocês podem ler, que eu acho que é bastante interessante, se tiverem tempo, alguns artigos, algumas dissertações algumas teses de doutorado, livros, e vocês vão encontrar bastante material para vocês se referenciarem. Agradeço a atenção e espero que vocês
assistam às outras aulas dentro do Gestão de Qualidade. Abraços. Nessa aula, nós abordamos como o treinamento de colaboradores são fundamentais para o desenvolvimento de um ambiente Lean e que as práticas deverão ser aplicadas em todas as áreas do projeto, sempre levando em consideração o setor em que o gestor estiver atuando.